E aí, colecionadores de Funko Pop, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e esse aqui é o canal Minha Pequena Coleção. E, bom, colecionadores, hoje é um vídeo diferente aqui no canal, mas eu acho que vai ser um vídeo que pode ajudar muita gente e pode também tirar aquela dúvida se vale a pena ou não comprar esse item. Mas eu já vou dizendo pra vocês que pra quem gosta vale muito a pena. Mas vamos mostrar aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. É o board game Funkoverse, produzido pela Funko, lançado, se eu não me engano, ano passado. É um board game bem legal. Uma pena que a Funko, como ela não tem alguma distribuidora aqui brasileira, né, para isso. Esse jogo aqui, infelizmente, o manual dele é só em inglês. O que acaba deixando algumas pessoas de comprar esse jogo, né? Claro, e ninguém ainda, pelo que eu procurei, fez uma tradução desse manual. E o que eu vou estar fazendo hoje é exatamente isso. Eu vou estar ensinando como é que joga o Funkoverse, vou explicar cada componente que vem aqui dentro, explicar como joga e é isso. Não é um jogo difícil de se entender como jogar. Para quem já está acostumado com outros board games, vai entender ainda mais fácil, porque questão de movimentação, interação, ações de jogar dado são bem parecidas, então não tem muito mistério. Ele só tem algumas peculiaridades, né, para deixar esse jogo único, mas bom, é basicamente isso. Esse vídeo vai ser ensinando a jogar o Funkoverse, vou ensinar as regras e tudo mais. Pode ser que ele fique um pouco longo, então é importante que vocês assistam ele todo para não deixar escapar nenhuma regra. Eu vou bem devagar, eu vou tentar falar de um jeito claro e fácil de entender, mas se tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder, certo? Então eu vou começar mostrando o que vem aqui dentro, todos os componentes, eu vou falar só o que são cada um, e aí ao decorrer do que eu vou falando as regras, eu vou explicar certamente o que cada item faz dentro do jogo, certo? Mas no primeiro momento é só mostrar o que vem dentro da caixa do Funkoverse, explicar o que é cada coisa, certo? Então, bora pro unboxing dessa caixinha aí. Então, aqui está tudo que vem nessa caixa, né? Nesse board game. Tem outras versões, com certeza com alguns outros itens, com outros personagens, mas a base assim do jogo é a mesma. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora o que vem aqui dentro. Lembrando que esse jogo aqui, esse Funkoverse do Batman, ele pode ser jogado de 2 até 4 até 4 pessoas, né? Até 4 jogadores, sendo que ele é um jogo cooperativo, você vai ter a sua equipe, então você pode jogar você e mais um amigo contra uma outra equipe, pode ser uma pessoa só ou ela e outra pessoa. Então ele é cooperativo e ao mesmo tempo você joga contra outra pessoa. Qual que é o objetivo principal, né, do Funkoverse? Você ser a equipe que vai juntar mais pontos primeiro. Você fazer um determinado número de pontos primeiro que outra equipe. Então, dependendo do modo de jogo, dependendo da quantidade de personagens que vão ter em jogo, essa pontuação aumenta. Então, por exemplo, se você tiver só 2 personagens no seu time e outra pessoa também vai ter 2 personagens, geralmente vocês têm que alcançar uma pontuação de 6. Agora, se você estiver jogando com 3 personagens no seu time contra o outro time com 3, essa pontuação aumenta. E esses daqui, vou mostrar para vocês, são os marcadores de pontos. São esses cristalzinhos aqui que você ganha executando tarefas, missões, determinadas ações você vai juntando. Cada cristalzinho desse vale como 1 ponto. Então, a equipe que conseguir o determinado número de cristais primeiro ganha a partida, certo? Então, o primeiro item são os marcadores de pontos. Próximo
são os dados. Vê se foca para vocês. Os dados, ele é um dado de 6 lados e ele possui 3 desenhos diferentes marcados nele. Que é esse aqui, como se fosse uma explosão. Você tem esse aqui, que é como vale como um escudo, né? E esse aqui, que são 3 exclamações. Eu vou explicar o que cada um desses símbolos significa ao decorrer das explicações das regras, para ficar mais fácil. Eu só mostrando o que vem aqui para vocês terem mais entendimento. Isso aqui é um marcador de quem vai primeiro, certo? Você vai ter o time escuro, né? O time preto, são as bases pretas, e você tem o time branco, que são as bases brancas. É legal ressaltar que esse jogo aqui, você pode escolher o seu time, não precisa ser necessariamente, no caso, fazer um time do Coringa com a Arlequina e um time com o Batman e a Batgirl. Essas bases, elas são soltas assim mesmo para você colocar. Então você pode tipo fazer um time do Batman e da Arlequina contra um time do Coringa contra uma Batgirl, sem problema nenhum. Você pode fazer esse time. E essas cores aqui são para diferenciar ao longo da jogatina, certo? Então você tem essas bases e você tem esse marcador aqui. Dependendo de como ele tiver virado, é quem começa o jogo, quem começa a rodada, né? Quem é o primeiro a executar suas ações. Então, isso aqui serve tipo como se fosse uma moeda. Se você quiser jogar como um cara ou coroa no começo do jogo para ver quem começa, o lado que cair, a cor que cair é quem vai começar a rodada. Mas eu vou explicar mais o começo da rodada ao longo do tempo. Aqui são as bases. Aqui a gente tem os marcadores de exaustão. Esses daqui são os marcadores de exaustão. Esse aqui a gente vai também distribuir no começo da jogatina, né? Antes de jogar. Esses daqui são os marcadores de interação, que eles vão ser distribuídos no mapa de acordo com a configuração do mapa. Esses aqui são os tokens de habilidade, né? As fichas de habilidade. Então, isso aqui é uma ficha de habilidade de engrenagem. Esse aqui também é uma ficha de habilidade, só que vermelha, né? Um triângulozinho vermelho. E esse aqui, que parece talvez um ventilador, é um outro também token, uma ficha, né, de habilidade. Eu vou explicar as habilidades logo mais. Aqui são outras fichas de interações. Você pode ver que aqui tem um lado preto, que representa a equipe com a base preta, e aqui a ficha branca de interação também, que representa as bases brancas, né? A equipe branca. Da mesma forma funciona essas fichas aqui, também que são de ações, né? Que você vai usar elas no decorrer do jogo. No lado branco, no lado preto, são essas daqui. Você vai ter cartas de itens, que são coisas que os personagens podem segurar. Esses são os itens. No caso, nessa versão aqui a gente tem um batarangue e a gente tem o martelo. É legal ressaltar também que esse item você pode usar com qualquer personagem, certo? Você pode ver que todo personagem aqui, ele tem essa parte aqui na mão que você consegue acoplar. Então, se você quiser que a Batgirl use o martelo, ela pode usar. E ela vai passar o jogo com o martelo. Não necessariamente a Arlequina, ela usa o martelo. Pode ser qualquer outro personagem. Como o Batirangue também. Ele pode ir com o Batman, mas ele pode ir com outro personagem sem problema nenhum. Só que o item, vamos dizer, ele se sai melhor na mão de um personagem do que na mão de outro. Mas isso não quer dizer que você não possa usar o item com esse personagem, a menos que na carta do item ele fale, só pode ser usado com o personagem X. Se ele não falar, pode ser com qualquer personagem, até de outras edições do Funkoverse. Aqui tem outros tokens, esses daqui são específicos desse jogo, são do Coringa, que são presentinhos, então ele tem dois lados. Então se o Coringa for do time preto,
você vai usar desse lado, se ele for do time branco, você vai usar desse lado, sem segredo nenhum. Esse jogo aqui, ele veio só com 4 personagens, mas ele te dá a opção de você colocar um personagem extra no seu time, que é um personagem genérico. Então ele deu pra gente aqui 2 fichas. Ele deu a ficha do Police Officer, né, do policial, que seria o que ele vai sempre jogar no time da base branca, e o Henchman, né, que é o capanga, ele sempre vai jogar no time da base preta. Eles são personagens genéricos, eles fazem as mesmas coisas, têm as mesmas interações, não tem nada de especial neles. É só para você ter uma equipe com 3 contra 3, se você quiser fazer assim para o jogo durar mais. Apenas isso. Vamos lá, a gente tem aqui os personagens. Vou mostrar mais uma vez para vocês a Arlequina. Você tem aqui o Coringa. Ficou bem bonito esse Coringa, por sinal. Temos o Batman. Também, ó, você pode ver, todos têm a mãozinha aqui para você conseguir colocar um item na mão dele. E você tem, claro, a Batgirl compondo os 4 personagens principais desse board game. E para terminar, né, vamos aqui falar das fichas de cada um. Uma coisa diferente que tem no Funkoverse é que cada personagem, esses daqui, né, certo? Os principais, vamos poder chamar eles assim, eles têm combinações de golpes, né, habilidades diferentes, ataques diferentes, eles fazem funções diferentes no jogo, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é a carta de cada personagem. No caso aqui você vai ter o nome do personagem. Aqui é a defesa, a quantidade de defesa que ela tem. E aqui você vai ter os golpes que ela faz, né, os golpes especiais. E aqui você tem, aqui embaixo, esse texto é uma habilidade especial que é exclusiva dela. E aqui é a quantidade de tokens que ela começa o jogo. Então vamos lá. Fora isso, a gente tem também aqui esses números aqui. Isso aqui é um número de recarga, né? Toda vez que você usa um golpe, algum certo ataque em uma rodada, esse número aqui diz quantas rodadas depois você vai poder usar o mesmo ataque. Então, no caso desse aqui, ó, você precisa de 2 tokens vermelhos para usar esse ataque e ele demora 2 turnos para recarregar. E o que ele faz? Você faz um desafio básico para cada rival adjacente. Eu vou explicar como é que funciona essa parte de adjacente e questão de combate, mas é só para mostrar que a ficha técnica, que cada personagem ele faz uma coisa, ele tem uma função, certo? E aqui embaixo tem uma habilidade especial exclusiva também do personagem. Então, esse aqui é a carta da Arlequina. Aqui atrás não tem nada. Aqui, essa aqui é a do Batman também. Não tem nada, tem a mesma coisa. Os ataques, os custos, quanto tempo demora para recarregar e qual token de habilidade você vai usar. Lembra que eu falei que tinham esses tokens aqui? Então, no caso aqui do Batman, você vai precisar desses tokens para usar esse ataque dele. Aí o outro, esse Paul, você vai usar esse vermelho. E assim vai. Então, essas daqui são as cartas dos personagens. E para... Calma, ainda não terminei. Essas aqui são as cartas dos personagens genéricos, né? Esse aqui do Capanga, que ele vai fazer sempre essas interações básicas. Vai ter a defesa dele aqui. E é isso. Ele é bem básico. É só para você ter uma opção de 3 contra 3 se você só tiver essa versão. Mas você pode colocar personagens de outras versões para jogar também esse board game. A mesma coisa o Police Officer, certo? Então, isso aqui. Agora, vou mostrar isso aqui para vocês. Essas daqui é para você fazer o controle de recarga do seu personagem.
Lembra que eu falei que determinada ação você gasta uma certa quantidade de fichas e elas precisam recarregar? Então, funciona exatamente dessa forma. Isso aqui é só para você manter o controle. Então, vamos dizer que o Batman, aqui nesse caso, ele usou esse pull, certo? Então, são 2 tokens vermelhos que ele precisa usar para dar esse ataque e são 2 turnos de recarga. Então, você vai colocar os tokens aqui em cima, certo? Para dizer que ele precisa de 2 turnos para você usar ele de novo, né? Porque você precisa dos tokens e os tokens a cada turno eles vão diminuindo até voltar para o dono do token. Mas isso aí eu vou explicando na hora de arrumar e na hora de jogar, mas é só para vocês terem uma noção do que é isso aqui. A gente tem aqui o tabuleiro. O tabuleiro ele é bem grande, ele não é só isso aqui. Ele abre, tem 2 lados, você tem a parte do Coringa, né? A parte aqui do Coringa, que seria, acho que o QG do Coringa, e aqui atrás uma parte de Gotham City. É um tabuleiro grande e, bom, eu vou mostrar pra vocês depois. E o legal do Funkoverse é que, como eu falei, você precisa de determinada quantidade de pontos para ganhar a partida. E como é que você ganha esses pontos? Vai depender do modo de jogo que você vai jogar, certo? Nessa versão aqui do board game, ele deu pra gente 4 versões de jogos, que são essas fichinhas aqui. Essas fichinhas, elas vão dizer qual é o objetivo do jogo, elas vão contar para você como é que você vai arrumar o cenário antes de começar a jogar. Tá vendo? O setup é como você vai arrumar o cenário, como é que as coisas no cenário vão funcionar. Aqui ele vai te falar como você ganha pontos durante a jogatina. E aqui embaixo é as formas que você vai ganhar. No caso aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o tabuleiro aberto e aqui é como você vai começar a distribuir as coisas no tabuleiro, certo? Aqui do lado tem outro, é um outro modo, como também aqui nessa outra fichinha é um outro modo de jogo e aqui é também um outro modo de jogo. Eu vou me basear em um desses aqui para explicar para vocês como é que funciona a montagem, certo? Então, tá tudo explicadinho aqui. Eu vou explicar agora como é que funciona a movimentação do jogo. E para isso, eu vou usar aqui como referência aqui essas cartinhas aqui, porque elas passam basicamente todas as ações básicas do jogo, né? Como é que você vai se mexer no jogo, como é que você vai interagir no jogo. Então vamos lá. Você vai ter 2 times, correto? Cada time vai ter o seu número de personagens e cada personagem desse por rodada tem direito a 2 ações. Ele tem direito a 2 ações. Você pode repetir essas ações, só que você só tem direito a 2 delas por rodada. Então, vamos dizer que você tem aqui uma equipe do Batman e da Batgirl, certo? Você começa, então o Batman tem 2 ações para fazer, a Batgirl também tem 2 ações para fazer, num total de 4 ações. Você não pode passar uma ação dela para o Batman e nem o Batman pode passar uma ação dele para ela. Ou seja, o Batman não pode fazer uma e a Batgirl fazer 3. Eles têm direito a cada um 2 ações, elas não são passadas de um para o outro. E o que essas ações se constituem? São elas a ação de movimento, que ela permite ao personagem andar até 2 casas, né, 2 quadrados. Então você vai ter o personagem e se você usar uma ação de movimento, você vai gastar uma ação e ele tem direito a andar 2 casas. Pode ser ela na horizontal, na vertical ou na diagonal, não tem problema nenhum. Eu vou entrar mais em detalhes aí no final, a questão de movimento, quando estiver envolvendo paredes ou personagens na frente. Eu vou abrir o tabuleiro e vou mostrar para vocês. Mas basicamente o movimento é isso, ele te dá direito a andar 2 casas.
Se você quiser andar 4 casas, você vai ter que gastar as 2 ações de movimento. E aí acabou. Outra ação que você pode fazer é a de challenge, que seria a ação de combate. Como é que funciona? Você tem que estar adjacente ao personagem que você vai desafiar, né? Que eles chamam de challenge. Então você tem que estar numa casa do lado, né? E você tem que ter também a visão desse personagem. O que seria essa visão? Você tem que conseguir ver ele. É uma coisa mais. Você tem que imaginar. Quando eu abrir o tabuleiro para vocês, vocês vão entender melhor como é que funciona essa parte da visão. Mas essa aqui é uma outra ação, que gasta uma ação, que é o desafiar. É quando você vai combater certo personagem. Então, esse aqui é o combate básico do jogo. É o challenge. Como ele funciona? Se você estiver do lado de um personagem no tabuleiro, você vai desafiar ele rolando 2 dados. Você, atacante, o desafiador, você vai rolar 2 dados e quem está sendo desafiado também vai rolar os dados. E como é que funciona a rolagem de dados? Para quem está atacando, é legal ele cair nessa casa aqui, ele conseguir tirar no dado isso aqui, ou ele tirar esse valor aqui. E para quem está se defendendo, quem foi desafiado, é importante ele conseguir tirar nos dados esse símbolo aqui ou esse símbolo aqui, certo? Então você vai fazer uma competição 2 a 2. Toda vez que você faz um desafio, um challenge básico, o atacante vai rolar 2 dados e o defensor também vai rolar outros 2 dados. E aí o número que cair vai acontecer uma interação diferente. Assistência. Como é que funciona a assistência? É uma outra ação que você gasta, né? É quando o seu parceiro, né, o companheiro do seu time, ele está derrubado e aí você pode levantar ele, certo? O seu parceiro, né, o personagem, ele fica derrubado quando ele perde um combate, independente de qual combate for. Então, essa aqui é a assistência. Interação. A interação é quando você mexe com alguma coisa no cenário. Então, lembra que eu falei que você vai ter esses tokens aqui espalhados? Quando você tiver adjacente a um token desse, você pode interagir com ele e aí vai acontecer determinada ação quando você interage com ele. Isso também gasta uma ação. E a última ação aqui, as ações básicas, é o Rally, né? Que é quando você está caído, você consegue se levantar sozinho. Só que você gasta todas as suas ações. Então você só pode usar esse Rally, você só consegue se levantar quando você não gastou nenhuma ação. E aí quando você usa ele, você gastou todas as suas ações, você fica cansado. Que é exatamente isso que acontece quando você gasta todas as suas 2 ações. Você põe essa fichinha aqui na cartinha do seu personagem, que é a ficha de exaustão, dizendo que ele não pode mais fazer ações nessa rodada, certo? Fora as ações básicas que qualquer personagem pode fazer, inclusive os tokens podem fazer essas ações, existem as ações especiais. Elas também gastam cada uma ação para ser resolvida, que são elas: o uso de algum desses poderes aqui, algum desses golpes, eles sempre vão gastar uma ação, ou também quando você usa um item, né? Quando você usa um card de item. Quando você usa um card de item, você também vai estar gastando uma ação para usar tal item. E eu esqueci também de falar dessa carta aqui de status. Essa carta aqui de status, ela vem aqui embaixo o nome do personagem que usa essa carta e ela vai dar algum buff, algum nerf, ela vai ajudar a equipe. No caso, essa aqui é uma carta de status para Batgirl.
Mas, bom, agora que eu falei das ações, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês do challenge, né? Como é que funciona essa parte do challenge. Toda vez que você desafia um personagem, vocês vão entrar em um combate. Vamos dizer o combate básico, né? Que eu falei aqui, que é o challenge. Que ele fala aqui, todo challenge você rola 2 dados para combater um rival adjacente. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem o Batman contra o Coringa. É o turno do Batman e o Batman vai atacar o Coringa. Então, a pessoa que está atacando, ela vai querer tirar ou isso aqui no dado, ou isso aqui no dado. O que significa isso aqui? Isso aqui significa um acerto para o atacante. E isso aqui significa 3 acertos para o atacante. Isso aqui vale 3. É como se fosse um ataque crítico. E para o Joker, que está sendo atacado, ele está sofrendo o desafio, é interessante ele tirar o escudo, que vale a defesa, ou tirar o crítico de defesa, que aí equivale a 3 defesas, certo? Então, você pode ver que o desafiante ele vai rolar 2 dados e o defensor também vai rolar 2 dados. Então, o que acontece? Você vai rodar os 2 dados e ver quem vai ganhar o desafio. Então, por exemplo, vamos dizer que o Batman rolou os dados e caiu em 2 desses. 2 ataques normais, 2 acertos. E o Coringa, ele jogou também o dado dele, só que os dados do Coringa caíram dessa forma. Ou seja, o Batman teve 2 acertos no ataque e o Coringa teve só um acerto na defesa. Ou seja, o atacante, o Batman, ele ganhou esse combate. Então, o que acontece? Independente do desafio que for, pode ser um desafio especial ou um desafio normal, se o atacante conseguir ganhar do defensor, o defensor ele ganha o status de derrubado, né? O knockdown. Ele vai estar derrubado. E o que significa o knockdown? Que quando você está derrubado, você não consegue fazer ações nenhumas. Tem algumas habilidades e poderes especiais nas cartas que dizem que o personagem pode fazer isso. Mas aí é específico da carta. Mas se não tiver nada na carta do personagem dizendo isso, quando ele está knockdown, quando ele está derrubado, quando ele perdeu o primeiro combate dele, ele não consegue fazer nenhuma ação na rodada. E aí, para isso que serve aquele rally, né? O rally serve para você gastar suas 2 ações para se levantar para combater de novo. Ou a assistência, que é quando um personagem está derrubado e um amigo seu vem levantar você. Você assiste um parceiro seu que está derrubado e você levanta ele para o combate, gastando também uma ação no caso da assistência. E no caso do rally, que você consegue se levantar sozinho, você gasta suas 2 ações. Então, esse aqui é o combate básico, né? O challenge básico. Agora vamos dizer um outro exemplo. Vamos dizer que o Batman desafiou o Coringa novamente, só que aí o Batman ele conseguiu um acerto e um escudo, e o Coringa ele conseguiu 2 escudos de defesa, ou seja, o Coringa ganhou esse embate. Nesse caso, se a defesa ganhou o desafio, não vai acontecer nada com o atacante. O atacante apenas perdeu a ação dele, uma ação dele. Ele não conseguiu efetuar um golpe, né? Vamos dizer que ele errou o golpe no Coringa. Ele não vai ficar knockdown, né? Ele não vai ficar derrubado, mas ele perdeu uma ação, né? No caso, e não acontece nada com o Coringa, porque ele acabou ganhando também. Isso no caso do atacante. Se o atacante perde o desafio dele, não acontece nada com ele. A menos que na carta do personagem fale que pode acontecer alguma coisa. Mas caso ao contrário, se for um desafio normal, nada acontece com o atacante.
Além do desafio normal, você pode usar os poderes especiais, né, dos personagens, né? Então vamos lá. No caso aqui do Batman, vamos pegar aqui um exemplo. Ele está usando esse pull. E aí ele fala aqui, Challenge 3. Ou seja, toda vez que o Batman usar esse golpe, esse pull, ele tem direito a rodar não 2, mas 3 dados desse. Então, vamos lá ao mesmo exemplo. Você tem o Batman contra o Coringa. E o Batman está atacando o Coringa com esse pull. Então, a carta diz que é um desafio 3. Então, nesse caso, o Batman ele não vai rodar mais 2. Ele vai rodar 3 dados. E o defensor? O que acontece com o defensor? Aqui na parte de baixo, lembra que eu falei que aqui mostra a quantidade de defesa que o personagem tem? No caso aqui do Batman é 2, são 2. Ele então vai rolar 2 dados para se defender. Aqui no caso do Coringa é a mesma coisa. Você vai ver aqui na carta dele que a defesa dele também é 2. Então ele vai rodar só 2 dados. Então a chance do Batman conseguir bater no Coringa é muito grande. Mas ele é um ataque especial, ou seja, você vai precisar das fichas e você não consegue usar ele a todo momento, porque a quantidade de fichas são limitadas e tem o tempo de recarga do ataque. Ele não é igual um desafio normal, né? Um desafio básico, um ataque normal. Mas vai funcionar da mesma forma. Se o Batman conseguir, ele atacante, conseguir dar o ataque nele, tiver mais acertos do que a defesa do Coringa, o Coringa vai ficar knockdown, ele vai ficar caído. E aí ele vai ter que se levantar. E a mesma coisa acontece se o Batman, o atacante, né, no caso o Batman que está atacando, se ele perder o golpe, não vai acontecer nada. É como se ele tivesse errado, não acontece mais nada, certo? Então, essas daqui são as partes dos combates. Existem outras coisas também aqui que eu vou mostrar para vocês na cartinha, que funciona de outras formas. Por exemplo, esse Relentless. O Batman pode usar isso quando ele estiver derrubado. Aí, como eu falei para você, você gasta uma ação só nesse caso e o Batman consegue se reerguer. É o que eu falei. É uma habilidade especial do Batman, então ele vai gastar só uma ação para se levantar e voltar de novo para a luta. No caso, ele não vai precisar usar o Rally, nem vai precisar de um parceiro para levantar ele. É uma outra habilidade. Vou pegar aqui um outro personagem aqui para explicar algumas outras coisas para vocês, que está aqui. Vamos pegar aqui de exemplo a Batgirl. Então, vamos lá. Um outro ataque dela aqui que se chama Flip Kick. Então, além de você fazer um Challenge 2 com o personagem que você está atacando, então você vai jogar 2 dados, ela te dá direito a se mover uma casa. Seja, você usa o ataque, independente de como for esse ataque, se você obteve sucesso ou não, você ainda consegue mover ela 2 passos. E aqui, um ataque de cima dela se chama Flying Tackle. E ele funciona da seguinte forma. Você se move até 3 espaços de um rival. E aí você faz um desafio de acordo com a quantidade de espaços que você andou para chegar no rival. Então, se você tem a Batgirl e ela tá a uma casa do Coringa, ali no tabuleiro eu vou mostrar certinho para vocês. Se ela tiver uma casa do Coringa, ela vai rodar apenas um dado para fazer o desafio. Enquanto o Coringa, que tem um escudo 2, ele vai rodar 2 dados. Agora, se ela tiver 2 casas, ela vai rodar 2 dados. Se ela tiver até 3 casas, que é o máximo que esse ataque permite, ela vai rodar 3 dados. Ou seja, esse ataque é legal você fazer ele à distância. E ele é um ataque que te permite usar ele à distância. Existem outros tipos de golpes também. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que no caso do Coringa é essa Mystery Box. Que você pode jogar esses tokens no mapa. Que eles seriam tipo bombas.
No primeiro momento que você usa essa ação, você vai apenas colocar ela no tabuleiro e depois você vai conseguir executar, você pode executar a explosão delas em outro momento, que no caso é esse bang. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês aqui a carta do Coringa, que é o Mystery Box, certo? Então ele vai gastar 2 tokens desse de engrenagem, e aí ele tem a opção de se mover 2 espaços e colocar um token desse de uma caixa misteriosa em alguma casa vazia, certo? Toda vez que um rival chegar perto, né, que ele fala, faça um desafio 4, ou seja, são 4 dados ao primeiro rival que entrar, que estiver perto do quadrado da Mystery Box. Ou você também tem essa opção aqui que é o Bang, que você remove um ou mais tokens desse, ou seja, você pode colocar mais de um desse no campo, e quem estiver perto dela, estiver adjacente, vai fazer um desafio com 3 dados. Ele é como se fosse, ele joga armadilhas no campo, e aí você consegue explodir elas longe. É um outro tipo de ataque, mas o combate funciona dessa forma, feito em dados. O texto do golpe que você vai estar usando, ele vai te dar a quantidade de dados que você vai usar. Então, o atacante, ele lê o texto, ele vê quantos dados ele pode usar, e quem está sofrendo o ataque vai sempre ver aqui embaixo quantos dados ele vai poder se jogar. Ele vai poder jogar para se defender, certo? Então, essa aqui é a parte do combate. Agora eu vou falar de alguns outros status para você que o personagem fica. Então, lembra que eu falei que quando um personagem que está sendo atacado, ele perde, ele fica knockdown, ou seja, ele não consegue usar os seus movimentos até que ele se levante? Existe também o knockout, que é como se ele fosse derrotado de vez. Então, o que acontece? É como você fica knockout, né? Você fica knockout quando você perde um segundo desafio, quando você já está derrubado. Ou seja, se um personagem seu, vamos dizer assim, um outro combate, o Batman está atacando o Coringa. A gente vai fazer um desafio e, no caso, o Batman ganhou o desafio do Coringa. E ele está atacando, então ele vai conseguir atacar o Coringa e ele vai ficar knockdown, ele vai ficar caído, mas ele ainda não está fora de jogo. Só que o Batman, como ele está perto, ele ainda pode executar uma outra ação, ele vai atacar de novo o Coringa caído. Eles vão rerolar dados e caso o Batman que está atacando ganhe novamente do Coringa que já está caído, ele muda o status dele de knockdown, de caído, para knockout. Ele está fora de combate. E aí o que ele vai fazer? Você vai tirar ele do tabuleiro e ele vai aqui para reguinha aqui de recarregar o personagem. E aí, quando acabar a rodada, você vai conseguir pegar esse personagem de volta e colocar no tabuleiro. Então é como se você perdesse uma vida com o personagem, ele saísse de jogo, mas você não perde ele para sempre. É só por uma rodada e depois ele volta, certo? Então esse é um outro status. Você tem o status em pé, que você consegue fazer as ações. O knockdown, que você está caído, não consegue fazer nenhuma ação a não ser se levantar. E você tem o knockout, você está fora de jogo, você não consegue fazer nenhuma ação, certo? Bom, eu expliquei os challenges, eu expliquei os itens, agora eu vou explicar como é que funciona o setup, como é que você arruma o jogo antes de propriamente jogar. Para quem já joga board games, já está familiarizado com isso, né? De você se organizar totalmente para começar a jogatina. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você vai organizar certinho o seu início de jogo, beleza? E eu já volto. Bom, então vamos lá. Eu abri aqui o tabuleiro. Esse aqui é o tabuleiro do lado de Gotham City. E, bom,
como eu tinha falado, o objetivo do jogo é você fazer a pontuação máxima primeiro que o seu oponente. E como é que você faz isso? Vai depender do modo de jogo que você vai escolher. Como assim? O jogo nos deu duas fichas frente e verso. Então, cada lado tem um tipo de, vamos dizer assim, modo de jogo. Então, eu vou usar como exemplo esse aqui, que é o Bandeiras. Então, aqui vai ser um textinho contando uma historinha, o que está acontecendo. Aqui é o setup, como você vai arrumar o tabuleiro junto com a imagem que está aqui. Então, essa imagem aqui é o tabuleiro reduzido, que está aqui. E aqui as regras desse modo de jogo, como você vai ganhar os pontos, e aqui quem ganha. Então, eu vou me basear nesse aqui como se eu estivesse jogando num time de 2 contra 2. Então, vamos começar arrumando o cenário. Como é que funciona, né, antes, né, esse jogo, né? Como se fosse, eu não sei se vocês já jogaram, um pique a bandeira. Então você vai ter um time de um lado, um time do outro lado, e aí você tem que meio que pegar a bandeira. Ou seja, você tem que sair do seu lado e pegar a bandeira. Quem faz isso ganha uma certa quantidade de pontos. Mas não é só assim que você ganha pontos. Mas vamos arrumar as coisas aqui. Então vamos começar aqui pela parte branca. Aqui, ó. Se você contar os quadradinhos, você tem 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa área aqui é a sua área que o time branco vai começar o jogo. Que no caso aqui eu vou mostrar para vocês, é essa parte aqui. Então você vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa parte toda aqui é onde o time branco vai começar. E nesse espaço branco, a gente vai colocar uma bandeirinha branca onde ele está indicando para a gente, que no caso é aqui. Então, aqui ficaria a bandeira branca, certo? Voltando aqui para a nossa ficha, aqui a gente tem onde começa o time com a base preta. Então, a gente vai vir aqui e é a mesma coisa. Você vai contar aqui os quadradinhos que estão contando aqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E a bandeira, ela vai ficar aqui, como no desenho tá falando. Então, a gente vai vir, pegar a bandeira preta e vai colocar aqui. E é aqui que vai ficar a bandeira. Agora, fora isso, a gente tem também outras coisas para colocar, que são as interações, são as fichas de interações. Então, você vai ver de acordo com o desenho e vai colocar uma ficha em cada lugar. Ou seja, a ficha D eu vou colocar aqui, a ficha C eu vou colocar aqui, a ficha B eu vou colocá-la aqui, e a ficha A, que ela vai ficar aqui, eu vou colocar ela dessa forma. Então, dessa forma, a gente vai ter um tabuleiro mais ou menos assim, com a bandeira branca do time branco aqui, 2 itens de interação aqui, 2 itens de interação aqui, e a bandeira preta aqui, conforme o jogo pré-estabeleceu pra gente. Então, você arrumou o seu tabuleiro. Agora a gente vai escolher quem vai ser os times. Então, eu vou no padrãozinho mesmo. Eu vou escolher da base branca, eu vou colocar o Batman e a Batgirl. Você vai colocar na base branca, você vai poder colocar ele nas áreas delimitadas, que o jogo fala aqui. Vai ser a área, você vai colocar ele ali também. E a Batgirl também você vai fazer da mesma forma. Lembrando, não dá para colocar dois personagens na mesma casa. Então, no máximo, eles podem ficar um do lado do outro,
ou qualquer em outra casa. Da mesma forma, eu vou fazer com o Coringa e a Arlequina. Você vem e põe eles aqui no tabuleiro juntos, que eles são do time preto, né? Com a base preta. Então você vai encaixar eles. Certo? Então você vai ter aqui o tabuleiro. Começa assim, né? O jogo vai começar assim. Aqui, time branco. E aqui, o time preto com a bandeira. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Com a bandeira preta. Então, é assim que você vai arrumar o cenário no caso desse jogo, certo? Então, vamos lá. Fora isso, você tem que arrumar a sua mesa de jogo. Você tem que pegar suas cartas, os seus itens que você começa. E aí eu vou explicar para vocês também. Então, antes disso, né, antes de eu explicar como você vai separar, eu vou colocar aqui, ó, o time preto de um lado e o time branco do outro lado. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, né? Como é que é as regras, né, desse pique a bandeira. Você tem, quando você tiver aqui, né, quando um time passa, né, o time preto, ele consegue ir para pegar, né, a bandeira, você vai interagir com a bandeira do time branco. No final da rodada, se você conseguir fazer isso, você volta o seu personagem para cá e você ganha um determinado número de pontos. Então aqui tá. Ganha quem fizer mais pontos sempre. Então, aqui tá falando como você ganha pontos. Então ele fala aqui, ó. Quando um personagem retorna para sua área de começo, quando ele usa a regra acima. E exatamente é o que a regra fala. Ele fala assim: quando termina um round, verificar se existe algum oponente na área adjacente à bandeira oposta, né, do time oposto. Se ele tiver, você retorna ele para sua área de começo. Então, vamos dizer que o Coringa estava aqui, ele conseguiu andar até aqui, certo? Ele estava aqui e acabou a rodada. Quando acabar a rodada, ele volta para cá e aqui está dizendo, ele vai ganhar 2 pontos, porque ele seguiu essa regra. Existem outras formas também de você ganhar pontos. Que ele fala aqui, se você der um knockout, aquele status de finalizar, né, de você deixar fora de combate um rival, você também ganha um ponto. E se você interagir com os pontos de marcação, você ganha também um ponto, que são esses daqui. Então, se você interagir com o A, o B, o C e o D, você também ganha um pontinho. Você ganha aquele cristalzinho azul. Ou seja, o que dá mais ponto é você roubar a bandeira, mas claro, demora para você chegar lá. Você pode combater o seu inimigo no meio do caminho e ganhar pontos, como você também pode interagir com os tokens e ganhar pontos, certo? Eu vou mostrar certinho, jogando desde o começo, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, aqui estaria, né, no caso, arrumado para jogar. Agora a gente vai o tabuleiro, agora a gente vai arrumar o setup da mesa, né, dos times. Então, eu vou me basear no time do Batman e da Batgirl e depois eu vou me basear aqui no time do Joker e da Arlequina e eu vou mostrar para vocês, certo? Então eu já volto. Bom, então aqui tá o setup para você montar quando você escolhe, no caso, né, o time aqui branco da Batgirl e do Batman. Então você vai pegar a carta do personagem, certo? Carta da Batgirl. Você vai pegar para cada um marcador de exaustão. No caso do Batman, eu escolhi também dar para ele um item. Então eu também vou pegar, né? Eu peguei o Batarangue. Então eu vou pegar também a carta do Batarangue para colocar junto com o Batman, certo? A Batgirl, como eu falei,
ela tem uma cartinha de status. Então, se você, no caso, for escolher ela, você também pega as duas cartinhas de status para ficar com ela. Fora isso, a última coisa, né, para você arrumar, aqui no cantinho tem duas bolinhas aqui, acho que dá para vocês verem. Elas indicam aqui quantos tokens o personagem começa. Então, no caso do Batman, ele começa com um token azul e um token vermelho de habilidade. Então, eu já separei aqui o token vermelho e um azul para o Batman, que ele vai poder usar no decorrer do jogo. E para a Batgirl também é a mesma coisa, só que a diferença é que ela vai usar um token azul e um token cinza. Lembrando que, como está em parceria, esses tokens eu consigo usar todos em conjunto. Então, eu posso usar os dois azuis para a Batgirl, eu posso usar o vermelho para ela também, o cinza. É uma coisa em conjunto, é os tokens que você começa. Então, esse aqui basicamente é o setup do Batman e da Batgirl que você vai começar antes da sua jogatina. Os bonecos eles vão ficar no tabuleiro e isso aqui vai ficar fora do tabuleiro, vai ficar com você. Vai ficar na sua frente para você conseguir consultar e executar determinadas ações. Então agora eu vou para o setup do Coringa. Bom, e aqui está o setup do Coringa. Você vai ter os personagens no tabuleiro, mas você vai ter com eles as cartinhas, né? Você vai ter com você cartinha do Coringa, cartinha da Arlequina. Cada um vai ter a sua ficha de exaustão. Para a Arlequina, eu escolhi dar um item para ela, que é o martelo. Então, eu vou pegar a cartinha de item martelo e vou deixar com ela. A Arlequina, ela ganha no começo do jogo 2 tokens, que é um token cinza e um token vermelho. E o Coringa a mesma coisa, ele ganha um token cinza e um token vermelho. Então, 4 tokens que você pode usar da forma que lhe bem entender, vai da sua estratégia. O Coringa, como eu tinha explicado antes, ele tem a questão das bombas que ele consegue colocar em campo. Então, no caso aqui, como ele é do preto, do time da base preta, aqui estão os tokens pretos aqui das bombas que também ficam com você até você utilizar o ataque especial do Coringa. Então, esse aqui é o setup que você vai montar para começar o jogo, jogando com o Joker e a Arlequina. E, bom, agora eu já expliquei essa parte para vocês, eu vou explicar algumas coisas adicionais. Já aproveitando que a Arlequina está aqui, eu vou explicar como é que funciona o item. Usar um item é uma ação especial. Você também vai gastar um ponto de ação para usar um item. Então, o item, ele também vai ter um textinho aqui nele. Aqui no caso do... Deixa eu ver se ele vai conseguir focar. Espero que sim. Mas aqui está, o martelo, né? Quando o personagem ele faz um desafio básico, né, o desafio normal, você conta um escudo como um acerto. Então, como é que funciona, né, no caso, esse item aqui? Então, o desafio básico, lembra, são 2 dados. Então, vamos dizer aqui que a Arlequina ela está atacando um personagem, e aí, no caso, no rolar dos dados, ela tirou assim, ó. Ela tirou um acerto, e no caso, um errado, né, porque ela está atacando, ou ela quer tirar isso aqui. Mas, se ela tiver com o martelo, isso aqui quer dizer que vira um acerto. Um acerto. Então, na verdade, ela teve 2 acertos. Agora, vamos dizer que ela está atacando e ela tirou no dado 2 escudos, ou seja, ela errou os 2 ataques. O martelo, ele diz que ela pode substituir um escudo por um acerto. Então, nesse caso aqui, se ela estava errando os 2, ela vai acertar um.
mas apenas um. Esse é o poder do martelo. Uma outra coisa que eu tenho que explicar também dos itens é que você começa com eles, você termina com eles. Você não pode passar um item para um outro personagem. Então, eu comecei o jogo com a Arlequina com o martelo, ela vai até o final do jogo com o martelo. Não tem a opção de passar para o Coringa esse martelo. Outra coisa que é legal também explicar, no caso aqui do Batman, lembra que eu dei para ele um batarangue? Funciona também da mesma forma. Só que no caso dele é um pouquinho diferente. Por quê? Eu vou gastar uma ação para fazer ele. Diferente do martelo, que ele é passivo, tá vendo? Ele não tem esse símbolozinho. Quando tem esse símbolozinho, você gasta uma ação. Quando não tem, aqui do lado do nome, ele é passivo. Então, vai estar sempre acontecendo. Você não precisa gastar uma ação, porque toda vez que ela estiver combatendo, você vai conseguir trocar um escudo por um ataque crítico. Sempre. Agora, no caso do Batman, você gasta uma ação para usar o batarangue. E como é que ele funciona? O batarangue ele tem uma distância 2, então você consegue atacar um oponente que está a pelo menos 2 de distância de você, e você faz um desafio 2, ou seja, você vai rolar 2 dados com o rival, e depois você também ainda tem a opção de fazer um desafio 2 para um rival adjacente ao primeiro alvo. Então, com esse batarangue você consegue atacar um personagem, e se tiver um rival perto, você também consegue atacar o outro. Mais diferente do martelo da Arlequina, que ele é um item passivo, e esse aqui é um item ativo, você tem o tempo de recarga dele, ou seja, você precisa de 2 rounds para usar ele novamente, certo? Então, só explicando os 2 itens que vem aqui, você tem os itens passivos, que você não gasta ação, e no caso do batarangue, um item ativo, certo? Eu já falei agora dos itens, eu vou explicar um pouquinho mais agora como é que funciona a parte do cooldown, né? Do tempo de recarga, né? Então, eu vou passar esses daqui aqui para o lado, e eu vou explicar um pouquinho mais do tempo de recarga, como é que ele funciona, que ele é bem importante no jogo. Então vamos lá. Diversas ações que você faz durante o jogo, você tem um tempo de recarga, né? Para você conseguir usar de novo. Eles estão demarcados nas cartinhas, né? Como eu falei aqui, no caso, são 2. Aqui nos golpes da Arlequina é o quanto ela vai gastar e quanto tempo de recarga demora para essas fichas voltarem. Isso aqui é apenas para você se orientar, certo? Então, vamos dizer aqui que o Batman eu usei, né, o batarangue do Batman. Então, eu usei ele, fiz a parte de rolagem dos dados, desafios. Eu vou colocar ele aqui no 2. Toda vez que eu usar ele, eu vou colocar ele aqui no 2. Ou seja, ele precisa de 2 turnos para recarregar, certo? E agora, já explicando também os turnos, como é que funciona. Você vai ter sua vez de jogar, e você vai ter a vez do seu rival de jogar. E isso dá um turno. Um turno consiste na sua vez de jogar e na vez do seu rival jogar. Então, teve o time do Batman e da Batgirl, eles fizeram os movimentos deles, gastaram as ações deles. Vai passar para a vez do Coringa e da Arlequina, eles também vão fazer as ações deles e tudo, e aí se dá o fim do round. Toda vez que se dá o fim de um round, você vai pegar um item, tudo que tiver na sua régua aqui, nesse caminho aqui de recarga, e vai descer um nível. No caso do batarangue, você vai descer ele aqui, certo? Ele vai para o nível 1. Todo objeto que tiver aqui no nível 1 e no final do round, quando o round acabar, aí ele volta para sua mão. Então eu gastei o batarangue,
Eu esperei 2 rounds. Quando começar o terceiro, eu vou ter o batarangue de novo na minha mão. Não sei se ficou claro, então eu vou explicar de novo. Eu usei o batarangue no meu turno aqui, Batman e Batgirl. Aí foi pra vez do Coringa e da Arlequina. Eles jogaram tudo bem, acabou o round. Eu desço 1. Volta pra vez do Batman e da Batgirl. Eu executo todas as ações. Passo a minha vez para o Joker e para a Arlequina. Eles fazem todas as ações dele. Acabou o round. O batarangue volta para minha mão. Então, ele tem um cooldown de 2. Então, eu consigo usar ele agora novamente. E isso é diferente de ação para ação. Vamos lá. Aqui, por exemplo. Aqui a Arlequina. Ela tem esse ataque dela aqui, esse Whirlwind, que você faz um desafio básico para todos os oponentes adjacentes a ela. Então é como se ela pegasse, tipo, o martelo dela e rodasse, assim, em volta dela. Mas, bom, só explicando, né? Ele fala aqui, para você fazer um desafio básico para cada adversário adjacente, e o custo dele está aqui. São 2 pecinhas vermelhas. Lembra que a Arlequina ganhava uma peça cinza e uma vermelha, e o Joker uma peça cinza e uma vermelha? Então, eu vou gastar 2 pecinhas vermelhas para executar o ataque da Arlequina. Então, eu vou colocar também aqui na ficha as 2 pecinhas vermelhas. E aí vai funcionar da mesma forma. Terminou um round, eu vou e desço essas pecinhas vermelhas. Terminou mais um round, se elas estiverem aqui na 1, eu vou pegar elas de volta para mim. Ou seja, se eu tiver essas fichas aqui, eu posso ter mais fichas aqui ou aqui, elas têm o tempo de recarga dela e voltam. São diferentes, vocês podem ver aqui no caso do Coringa, que ele precisa de 3 fichas cinzas, ou seja, ele vai usar 3 fichas cinzas. Eu perdi a outra ficha, que maravilha, não estou achando. Ah, tem uma aqui. Ele vai precisar de 3 fichas cinzas para usar esse bang, né, que seria quando ele for explodir as bombas dele. Então você vai usar 3 tokenzinhos desse, quando você usar o ataque, você vai colocar eles aqui. Então, esses ataques especiais, como dá pra ver, você não consegue usar eles sempre, porque você tem uma limitação de tokens. Ou seja, no caso do Joker e da Arlequina, só vai sobrar uma ficha vermelha para eles. Que eles gastaram os 3 tokens cinzas. No caso, se eles tivessem só esses tokens. E aí você ia ter que esperar os 3 rounds para carregar. Normal. Mas é basicamente isso aqui, para você manter um controle de tempo de cooldown, né? Quando você vai poder usar novamente algum item, algum ataque, certo? Suas fichas, né? Suas fichas para poder atacar. Outra coisa também que serve para você usar isso aqui é quando o seu personagem é knockout, né? Quando ele está fora de combate, lembra? Quando ele perde uma vez um combate, ele fica knockdown, ele fica derrubado no campo. E quando ele perde um segundo combate, quando ele já está derrubado, ele fica knockout. Você põe ele aqui no quadradinho 1. Ou seja, depois do final do round, ele volta pro tabuleiro, para sua área inicial. Toda vez que um personagem está knockout, toda vez que ele foi abatido, ele sempre vai voltar para o tabuleiro na sua área inicial. E aí vai depender, claro, da ficha, como eu mostrei para vocês. Como você vai arrumar o tabuleiro, você vai saber aonde que o seu personagem vai voltar no tabuleiro. Então, explicado isso aqui, né, a ficha de cooldown, eu vou explicar agora a parte do tabuleiro e como você vai interagir com os personagens no tabuleiro propriamente dito, certo? Então eu já volto. Bom, eu decidi pegar só uma parte aqui do tabuleiro para ficar mais fácil de mostrar para vocês como é que funcionam as interações nele, certo? Então,
para vocês perceberem aqui, ó, vocês estão vendo essas partes aqui, ó, em contorno azul com preto? Isso aqui significa que são paredes. Paredes você não consegue passar, e você também não consegue enxergar através delas. Aqui um outro exemplo, aqui ó, toda essa parte preta aqui ó, são paredes, ou seja, você não consegue passar delas, você não consegue enxergar através delas, certo? Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, que seria a da joalheria, e vou explicar algumas coisas para vocês. No caso aqui, eu vou usar os tokenzinhos, que fica mais fácil de eu explicar os movimentos, certo? Então eu vou pegar os tokenzinhos que eles deram pra gente, do policial e do henchman. Então, vamos dizer aqui assim, certo? O policial está aqui, ó. Cada quadradinho desse equivale a uma casa, certo? Então, vamos dizer, o policial está aqui, no meio da joalheria. Lembra que eu falei que o policial, ele tem direito, todo personagem tem direito na ação de movimento andar duas casas? Então, ele estando aqui, eu posso andar duas casas, tanto na vertical, na horizontal e na diagonal, se não tiver uma parede obstruindo o meu caminho. Como assim, né? Vamos dizer que o meu personagem está aqui, né? O policial, ele está aqui. Então, eu quero me mexer. Então, eu tenho direito a andar duas casas. Eu posso andar aqui, uma, duas. Ou eu estava aqui, eu posso fazer uma, duas. Eu posso fazer uma, duas. Eu posso estar aqui, eu posso fazer uma, duas. Eu ando duas casas sempre. Agora, o que eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso aqui, não posso porque tem uma parede me impedindo. Aqui eu também não posso ir para cá. Eu estava aqui, eu não posso fazer isso porque tem uma parede. E da mesma forma aqui, ó, eu não consigo ir para diagonal, porque tem uma paredezinha aqui, ó, esse pedacinho aqui, você tem que prestar bastante atenção, que é como se tivesse uma parede, então você não consegue andar na diagonal, no caso aqui, como você poderia andar aqui, para cá. É legal notar também que, por exemplo, aqui você tem imagens de balcões e tudo mais, mas como eu expliquei, se não tiver esse contorno azul e preto aqui com preto, você pode passar normalmente. Então é como se ele estivesse meio que pulando o balcão da joalheria. A pessoa está pulando o balcão da joalheria, ela pode se movimentar aqui tranquilamente. Então, movimentos você não pode passar por paredes. Aqui também você não pode vir para cá direto, porque tem uma parede. E basicamente é isso. Funciona também da mesma forma aqui. Desse lado do tabuleiro, aqui tem uma parede, então no caso eu teria que dar a volta para chegar aqui, certo? Então a movimentação é assim, você não pode passar através das paredes, elas delimitam algumas coisas. Fora a delimitação de movimento, as paredes elas servem para obstruir também a visão do personagem. Então, vamos lá. Eu estou com o policial desse lado aqui. Então, como é que vai funcionar o campo de visão do personagem? Você vai ter que imaginar uma linha imaginária, né? Óbvio, né? Isso aí você vai imaginar. Então, você vai imaginar um centro aqui desse quadrado até o centro do quadrado que você deseja ver. Se por acaso tiver alguma parede obstruindo essa linha, a linha de visão, você não consegue ver, certo? Do centro dela até o centro do outro quadrado, certo? Então, vamos imaginar aqui que o nosso policial ele está aqui, certo? Então, ele está nesse quadradinho, o que ele consegue ver? Se você imaginar o centro aqui desse quadrado, ele consegue ver o que está aqui, porque a linha do centro desse quadrado para o centro desse quadrado não é obstruída por nada. Para esse quadrado ele também consegue ver. Para esse quadrado aqui também ele consegue ver.
aqui ele também consegue ver, e assim vai, ele consegue ver tudo aqui. Agora, se ele quiser ver nessa posição e ele estiver aqui, ó, você vai traçar uma linha imaginária, ó, só que tem uma parede aqui. Você não consegue ver quem está aqui, você não consegue ver quem está aqui, muito menos aqui, aqui ou aqui. Você vai traçar uma linha e vai ter uma parede te obstruindo. Você não consegue ver a pessoa e a pessoa também não consegue te ver. Agora vamos pegar um outro exemplo. A gente está aqui, ó. Então vamos dizer que eu tenho um policial aqui e eu tenho o capanga aqui, certo? Eles estão nessas duas posições. Agora, se você pegar aqui no centro desse quadrado e traçar uma linha, você vai ver que aqui, ó, a quininha aqui, que é importante você observar, ela está obstruindo. Então, mesmo parecendo que dá para você ver o personagem, eles não se veem. Nesses casos, eles não conseguem interagir um com o outro. Você só consegue a interação vendo um personagem, certo? Dessa forma, eles não se veem. Então, eu expliquei a visão, né, como é que vai funcionar. Então, vamos lá. Visão, você vai traçar uma linha imaginária do centro do quadrado do seu personagem até o outro quadrado, até o centro do outro quadrado que você quer ver. Se não tiver paredes obstruindo, legal, você consegue ver. Outras coisas que podem obstruir a sua visão são outros personagens do time rival. Então, vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho um policial aqui, eu tenho um capanga aqui, e vamos dizer que aqui, no caso o policial ele é do time branco, eu tenho o Batman aqui, ó. Ele está aqui nessa parte do tabuleiro. Eu consigo ver o capanga, porque o Batman ele é um aliado meu, então o policial ele consegue ver o capanga, ele consegue nesse caso. Uma outra diferença é que, assim, se tiver um rival na frente, o policial ele consegue ver o Coringa, certo? Você vai traçar a linha imaginária, ele vai conseguir ver o Coringa. Porém, o capanga ele não consegue ver, porque o Coringa, sendo o rival dele, ele está atrapalhando a visão do policial. Então, uma outra forma de você obstruir a visão de um personagem é se você tiver um rival na frente dele, certo? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar na parte de movimentação é que você não pode existir dois personagens no mesmo quadrado, na mesma casa. Então, por exemplo, se o henchman está aqui, o capanga está aqui, o policial está aqui, eu não posso usar duas casas e ficar na mesma casa que a dele. Não posso. Eu tenho que ficar numa das casas adjacentes a ele. Não, dois personagens não ocupam o mesmo espaço. E outra coisa também que bloqueia um espaço, né? Lembrando agora, né? A gente falando dos personagens. Vamos ao outro exemplo mais uma vez. Então vamos dizer que o Coringa está aqui, na frente do henchman. O henchman está aqui atrás, o policial está aqui. E o policial ele quer ir até o capanga. Ele não pode ir por esse caminho porque tem um rival na frente dele. Então ele teria que dar a volta, certo? Ele teria que dar a volta aqui para chegar no henchman, se o Coringa tivesse aqui, que eles são do mesmo time. Então, um rival ele pode bloquear a passagem de outro rival. Ele bloqueia a passagem e bloqueia a visão. E a mesma coisa acontece com o personagem da base branca. Como ele não bloqueia a minha visão, ele também não vai bloquear o meu movimento. Então, eu consigo sim passar pelo Batman e vir para cá sem problema nenhum. O meu aliado ele não bloqueia meu movimento. Então vamos lá. O que vai bloquear o movimento de um personagem é as paredes, que são delimitadas aqui no tabuleiro, e um rival, uma peça,
um boneco, né, um personagem do rival, vai delimitar o meu movimento. Eu não vou conseguir passar por aquele quadrado. Da mesma forma, o que atrapalha a visão dos personagens são as paredes e um personagem rival. Eu não consigo ver através de um personagem rival, como eu também não consigo ver através da parede. Então é assim que funciona a visão do jogo e como é que funciona a movimentação do jogo propriamente dito. Bom, agora nessa parte eu vou explicar como é que funciona a interação de personagem com objetos no tabuleiro e de personagens com personagens. Então, vamos começar com o mais fácil, que é a interação dos personagens com algum objeto. Então, vamos dizer aqui assim, que a gente está com o policial aqui nessa parte do tabuleiro e aqui tem um objeto para você interagir que você vai ter colocado antes de começar a jogar. Então, o policial ele tem a opção, claro, de ir até o objeto e interagir com ele. Toda interação gasta uma ação. Então, ele vai usar a interação dele, a ação dele de interação, para interagir com esse token aqui, com essa ficha. E, dependendo do mapa, cada token tem uma certa função. As regras do jogo vão dizer, né? Então, ele pode ganhar um ponto por interagir aqui, ele pode ganhar alguma outra coisa interagindo com essa ficha. Então, as interações com coisas do jogo funcionam assim. Você não precisa estar na mesma casa, você sempre tem que estar adjacente e você tem que ter a visão do item. Então vamos lá de novo. Interação, você pode interagir tanto na horizontal, na vertical, na horizontal e nas diagonais. Então, vamos aos exemplos. Então, o policial ele pode interagir com o item A se ele estiver aqui. Ele pode interagir com o item A se ele estiver aqui, 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 aqui. Em todas essas posições em volta dele, ele consegue interagir com o item A, porque aqui, se ele estando aqui, não tem nada adjacente a ele que atrapalhe a visão dele, certo? A não ser que tivesse um outro personagem, que lembra que eu falei que personagens rivais, eles bloqueiam a visão. Então, se você não tem a visão do item, você não consegue interagir com o item. Mas para você interagir com o item, você tem que estar adjacente, você tem que estar do lado dele, certo? Agora vamos a um outro exemplo. O item A está aqui e o policial está aqui. Aquele mesmo exemplo da diagonal, lembrando que isso aqui vai atrapalhar o nosso ponto de visão. Então, mesmo estando adjacente ao item A, eu não consigo interagir com ele porque tem uma parede me bloqueando. Da mesma forma, aqui tem uma parede bloqueando, eu não consigo interagir com o item A porque tem essa parede. Ela limita a minha movimentação e a minha interação. Então, funciona basicamente assim a interação de personagens com fichas já no campo. Funciona dessa forma, você vai sempre gastar uma ação para interagir com o item aqui. Agora vamos para personagens. Como é que a gente vai interagir personagens com personagens? Então vamos lá, vou pegar de novo os exemplos das fichinhas. Então vamos lá. Para você fazer um desafio, né, para você combater, fazer um combate normal com a pessoa, com o seu rival, você tem que estar adjacente a ele, certo? Então você tem que estar sempre ou na diagonal dele aqui adjacente, ou na horizontal adjacente, ou na vertical adjacente ao seu personagem, e você tem que ter a visão dele. Lembrando, você tem que ter sempre a visão para você conseguir interagir. Se você não tem a visão do item, do personagem, você não vai conseguir interagir, você não vai conseguir lutar com esse personagem, você não consegue fazer nada. Então, vamos ao combate, né? Interação personagem-personagem. Então, a gente vai ter aqui
nesse caso, rivais, né, o lado branco e o lado preto, eles vão interagir um com o outro. Quando a gente fala interagir um com o outro, é sempre combate. Então você vai fazer aquele desafio básico que eu falei de rolar 2 dados. No caso, o atacante vai rolar 2 dados querendo os acertos normais, o lado atacante normais ou os críticos, que valem 3. E os defensores também vão rolar os dados e vão querer que caia os escudos ou os críticos, certo? Então, essas aqui vão ser as interações de combate normal. Você sempre tem que estar adjacente e tem que ter a visão para você fazer o combate normal do jogo. Esse combate normal ele só gasta ações. Então, você não vai precisar de fichas para combater, você só vai gastar ações. Diferente dos ataques especiais, né? Como eu tinha explicado aqui, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Outra vez da Batgirl. Então, vamos dizer aqui, ó, imaginar aqui no campo que o nosso capanga, ele tá aqui, ó, nessa posição, e a Batgirl ela vai estar aqui, ó, nessa posição aqui. Então, vamos voltar ao ataque dela, né? Esse Flying Tackle. Você vai gastar as 3 fichas, então você vai colocar as 3 fichas azuis aqui na sua reguinha de recarregar e você vai executar o ataque. Como é que ele funciona? Mova até 3 quadrados se aproximando a um rival. If Batgirl ends this move adjacent, então se a Batgirl terminar adjacente a um inimigo, você faz um desafio de acordo com a quantidade de dados, a quantidade de quadrados que você se mexeu. Então eu vou usar esse ataque. Vamos dizer que nesse caso aqui, eu usei aqui nessa posição, então eu posso andar até 3 casas, então eu posso fazer 1, 2, e aí eu já estou adjacente a ele. Se eu quiser terminar esse ataque nessa posição, eu vou rolar 2 dados. Então eu vou rolar 2. O Henchman, como ele tem escudo 2, ele também vai rolar 2. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Quem vai ganhar. Eu também posso aqui nessa posição, lembrando que ela pode andar 3, eu posso fazer 1, 2, 3. Eu ainda vou estar adjacente ao Henchman. Eu estou adjacente a ele. Ó. Eu estou na diagonal, consigo ver ele. Nesse caso, como eu andei 3 casas, eu tenho direito a rolar 3 dados, que esse é o poder do Flying Tackle dela. Então, você tem que pensar numa estratégia de conseguir usar mais dados para obter maior chance de sucesso para vencer um combate, porque essas fichas elas são bem limitadas, então se você gasta elas, você precisa ter certeza que você vai se dar bem, certo? Bom, esse aqui é um tipo de interação, né? Você sempre tem que estar adjacente para interagir, e no caso dela, desse ataque, ele te dá direito a se movimentar além de atacar, certo? Um outro ataque aqui interessante, esse Grappling Swing do Batman. Você pode escolher um rival que está até 3 quadrados de distância e o Batman consiga ver ele, você fica adjacente a ele e faz um desafio 2. Então vai funcionar da mesma forma. O Batman vai estar aqui, o Henchman ele está a uma distância 3. Então eu consigo, ele como se fosse ele ia puxar para cá, né, para perto do adversário, e eu faço um desafio 2, ou seja, eu rolo 2 dados, é um outro ataque. O defensor também vai fazer esses 2 dados para ver quem vai ganhar, né? Para ver se o atacante consegue atacar ou se o defensor consegue se defender. Essa é uma outro tipo de interação. Isso aí vai de ataque para ataque. Uma outra interação que pode se fazer, né? Vamos pegar aqui um outro exemplo legal. No caso aqui do Coringa,
Lembra que eu falei que ele tinha as bombas dele, que são aqui, ó, as Mystery Box? Mova 2 espaços, um token de Mystery Box. Então, é como se ele estivesse jogando, realmente. Então, você vai pegar um token desse e vai jogar a Mystery Box. Lembrando que parede limita a visão, então se você olhar aqui no campo, você tem até dois quadrados para você jogar uma bomba, certo? Então vamos lá o exemplo novamente. O Coringa está aqui, ele vai usar o Mystery Box, então ele dá direito a você jogar essa bomba. Então eu posso jogar a bomba aqui, que são dois quadrados, certo? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu posso jogar a bomba aqui na rua, aqui ó, na diagonal 1, 2. Eu posso jogar uma bomba aqui. Agora eu não posso jogar uma bomba aqui, porque vai 1, a parede ela limita, então eu não posso jogar uma bomba aqui, mas eu posso jogar uma bomba aqui. Posso jogar uma bomba aqui atrás dele. Esse é o poder dele, é uma interação que ele faz, ele joga uma bomba, certo? E é uma interação que não gasta ação. Você pode ver, ela é passiva. É uma interação que você não gastou ação. Como eu tinha explicado, ó, esses símbolos aqui indica que você está gastando uma ação. Nesse caso aqui, eu só estou gastando um token. Então, o Coringa ele ainda tem duas ações para fazer, né? Nesse caso, se eu tiver as duas ações ainda, eu jogo a bomba, eu não gasto ação e eu ainda tenho duas ações. Então, eu posso fugir da bomba, eu posso combater uma outra pessoa que estiver perto de mim, ou eu posso ainda explodir a bomba, que aí eu vou gastar mais tokens ainda, certo? Então, isso aqui é uma outra interação que o personagem tem com o cenário, que é jogar algum item. No caso, o Coringa ele joga bombas no cenário. Isso é uma outra interação, certo? Bom, agora eu vou explicar ainda um pouquinho mais da parte do combate, né, dos challenges, né? Então, vamos dizer um combate normal aqui, Batman e Coringa, eles estão adjacentes um ao outro e o Batman vai atacar o Coringa. Então, vamos dizer assim, no começo do round vai ter esse embate. Eu vou jogar os dados com o Batman e aí eu vou tirar assim. Ou seja, eu tenho um acerto normal e um acerto crítico. Então, eu tenho 4 acertos. O Coringa, ele vai jogar e vai cair assim. Então, ele vai ter 2 acertos. O Batman vai ter 4, ou seja, ele ganhou o combate. Ele sendo atacante, o Coringa ele vai ganhar o status de knockdown, que agora vai ficar mais explicadinho. Todo personagem que é knockdown, toda vez que ele é derrubado, você vai colocar ele dessa forma aqui no tabuleiro. Ele vai ficar realmente derrubado, significa que ele está no chão. Então, e aí é outra interação que você vai fazer. Você pode combater um personagem que está caído, mas um personagem caído não pode combater você. Então, o Batman, se ele tiver mais uma ação disponível nesse round, ele vai jogar mais uma vez os dados. Vamos dizer que ele tirou 2 acertos e o Coringa ele tirou apenas um acerto. Ele conseguiu só um escudo, o Batman conseguiu 2 acertos. O Coringa que já está caído, ele vai ficar nocaute. Então você vai colocar ele aqui na fichinha, aqui no número 1. Ele está fora de jogo. E aí ele volta no começo do outro round, certo? Essa é uma outra interação de combate. Você precisa sempre estar adjacente para combater com o inimigo, a não ser que o ataque especial desse personagem diga o contrário. Ele possa, tipo, falar que você consegue jogar à distância, que é o caso do Batarangue. O Batarangue, ele consegue atacar à distância, mas isso aí vai estar escrito certinho na carta, certo? Então, essa é uma outra interação, é a interação de combate. E, bom, agora que eu já falei dessas interações, eu vou falar dos rounds propriamente ditos, certo? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá.
Eu vou explicar agora como é que funciona o decorrer dos rounds, né? Como é que você vai, o que você pode fazer nos rounds e tudo mais. Vamos lá, né? Eu não comentei muito, né, dessas fichas agora, mas eu vou comentar com vocês. Então, essa aqui que eu tinha falado é a ficha para ver quem começa jogando. Então tem o lado branco, tem o lado preto. Essa ficha aqui, ela muda de dono toda vez que acaba um round. Então vamos lá. Cada round consiste na vez de jogar sua vez de jogar e a vez de jogar do seu rival. Então vamos dizer assim que o time do Batman e da Batgirl começaram jogando. Então você vai ter essa ficha com você no seu time. E o time do Joker e da Arlequina são os segundos a jogar, né? Então eles vão fazer, cada um tem suas duas ações. Então cada um vai poder se movimentar, atacar, interagir com o cenário da forma que ele bem entender e das formas possíveis, claro. Acabado as duas ações do Batman e da Batgirl, vai para a vez da Arlequina e do Coringa. Então você vai fazer as duas ações da Arlequina, as duas ações do Coringa, e aí quando acabar as ações de todo mundo, de todos os jogadores, acaba-se o round. Então, acabou o round, o que você faz? Essa ficha aqui de primeiro a jogar vai para o outro time. E, além disso, você também não pode esquecer de descer uma casinha, né, de cada ficha que está aqui. Acabou o round, você desceu as fichas, você vai começar um novo round. Então, quem vai começar agora é o time do Joker e da Arlequina. Então, é como se eles tivessem jogado duas vezes, assim, pode-se assim dizer. É uma forma de não ser tão prejudicial, porque imagina, se você tiver um personagem derrubado, e aí o outro time já começa jogando de novo, você perde seu personagem, ele fica nocauteado e você não consegue jogar com ele. Então, dessa forma, você mudando toda vez que termina um round a vez de quem vai jogar, você consegue impedir isso, você consegue jogar com mais facilidade. Não sei se deu para entender muito bem, mas vamos lá. Vamos dizer assim que, por exemplo, no meio do round, começou aqui o round, né? O time está aqui e a Arlequina está aqui. Acabou o round com a Arlequina aqui derrubada. Vocês concordam que se começar de novo o round e começar com o time do Batman e da Batgirl, eles vão conseguir tirar a Arlequina de jogo com mais facilidade? E aí a pessoa que está aqui, ele só vai ter o Joker para poder jogar, deixando mais difícil, seria uma desvantagem. Então, você conseguindo passar de quem muda o turno toda vez, nessa situação você vai poder conseguir levantar a Arlequina, ou você pode fazer o Joker levantar a Arlequina e ela atacar. Você consegue repensar as formas de jogar. Então, às vezes, não é tão vantajoso você ter uma pessoa caída perto de você. Vai muito da estratégia do time. Por isso que todo final de round muda quem começa a jogar o próximo round, certo? Não vai ficar, a pessoa não fica tão em desvantagem assim. Claro que tem a lança dos dados, tem muita sorte, você pode acertar tudo nos dados e acabar se dando bem, mas isso é para minimizar esses efeitos, né? Deixar o jogo um pouco mais fácil para os dois lados, né? Não ficar uma coisa, você criar uma vantagem muito grande e o outro time ficar numa desvantagem muito grande. Porque os tokens já são limitados, então se você perde os personagens também fica pior ainda a jogatina. Bom, então vamos lá, você vai ter o round, você vai ter as ações de cada personagem, finalizou as ações, você vai passar o token de quem começa para o outro time, que ficou em segundo, e aí você vai iniciar um novo round e vai começar a fazer tudo de novo. A mesma coisa aqui das fichinhas, você vai descendo elas a cada final de round até no 1. Quando chegar no 1, terminou um round, elas voltam para a mão do dono, certo? Então,
Os rounds eles funcionam dessa forma. Não é nada difícil assim, né? São coisas bem simplesinhas. Demorou um bom tempo para eu explicar tudo isso, mas bom, é basicamente essas aqui as regras do jogo. Você vai ter um objetivo, que no caso que eu mostrei para vocês ali é o pique a bandeira, né? Então aqui você vai ter o objetivo de pique a bandeira, de pegar a bandeira do adversário. Mas aqui, ó, é um outro objetivo, que ele se chama Leaders, né? Esse jogo aqui você vai nomear um dos personagens como líder da sua equipe. Ele vai ser tipo um capitão, e aí ele vai ser um personagem mais importante. Então toda vez que ele for derrotado ou você derrotar um capitão, você ganha mais pontos. Você tem outras interações para fazer aqui, diferente. Isso aqui é apenas para você ver o lado do time branco, o lado do time preto. Esse aqui é um outro modo de jogo. Esse aqui também é um outro modo de jogo, que é de controlar áreas. Então, o personagem ele entra aqui, ele deixa uma fichinha colorida aqui dele. Então, se o time branco entrar aqui, ele vai colocar uma ficha dessa. E se o time preto entrar ali, ele vai colocar uma fichinha dessa aqui. E no final do round, você vai ganhar pontos de acordo com a quantidade de fichas que tem aí. E aí vai iniciar um outro round. E aí você tem que. É realmente um domination. Para você controlar a área. E aqui atrás é um outro modo de jogo, que é o de território. Você tem que ficar aqui nessa área. Quem tiver mais personagens nessa área vai ganhando mais pontos até um time que chegar na pontuação máxima e ganhar. Então vamos lá. O objetivo do jogo principal é você fazer a pontuação máxima antes do time rival. E aí vai da sua estratégia, vai do time que você monta e vai das regras do jogo, certo? A movimentação, ela é bem simples, é só você prestar atenção nas paredes. A questão da visão também é simples, é só você pegar a linha imaginária do centro do quadrado do seu personagem até o centro do quadrado da onde você quer ver. Se não tiver nenhuma obstrução, você consegue ver. Os combates também são bem fáceis, você precisa sempre estar adjacente a um personagem para você combater ele de forma corpo a corpo, né? Um combate normal. Tem os combates especiais que podem ser à distância ou não. As ações de interação com o cenário, interação com os personagens, os itens, são tudo muito fáceis, é bem simples de entender. E, bom, basicamente essa aqui são as regras do jogo. Não tem muito mais o que explicar. Eu espero que eu tenha sido claro com vocês. Na questão de regras, movimentação, é basicamente isso mesmo. Você jogando você consegue, você vai fluindo melhor, certo? Você vai, mas ele é um jogo bem simples de entender. É só realmente a tradução das cartas, mas para quem está acostumado com board games é bem fácil. É um jogo tranquilo, mas não quer dizer que ele não seja divertido. Porque, como eu falei, você pode assim fazer um time diferente. Você pode fazer um time feminino, Batgirl e Harley Quinn contra o Batman e o Coringa, sem problema nenhum. Você pode fazer isso. Vai ser uma outra maneira de você jogar, uma outra estratégia do time, porque cada personagem tem um poder e faz uma coisa. Tipo, o Coringa ele joga bombas, o Batman ele é da porradaria, mas ele consegue se levantar sozinho. A Arlequina ela tem o martelo dela e por aí vai. Você vai montando a sua estratégia de acordo com o seu time e do modo de jogo que você está jogando. Mas é isso. Acho que eu consegui explicar tudo que você pode fazer no jogo, interações, combates. Ai, demorou um pouquinho, eu achei que não ia demorar tanto, mas acho que é isso. Eu acho que eu falei de tudo. Se eu tiver me esquecendo de alguma coisa, que eu acredito que eu não tenha me esquecido, deixa aí nos comentários, claro, se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, comentem que eu vou tentar explicar de alguma outra forma. Se for uma coisa rápida, eu escrevo
ou se não eu edito no vídeo também, isso é uma boa ajuda, né? Se alguma coisa não ficou claro, mas eu espero ter sido o mais claro possível em questão de regras e tudo mais. E deu um belo de um trabalho, então se você gostou, se você achou que ficou claro esse vídeo, por favor, dá aquela moral, deixa aquele like e compartilha também com as pessoas, porque eu não vi ninguém ainda fazendo vídeo explicando em português como é que se joga esse jogo. Então, deixar ele um pouquinho mais acessível, assim dizer, porque às vezes as pessoas deixam de comprar porque ele só tem em inglês, mas é um jogo bem divertido, é fácil e se você pegar uma outra, alguém que já está acostumado com board games, ele vai conseguir entender ainda mais fácil, vai conseguir te ajudar. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, é um jogo bem divertido. E o mais legal são as expansões que você consegue interagir. Você tem a expansão do Jurassic Park que você consegue jogar aqui, cara. Então imagina um time do Batman com um Tiranossauro Rex. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Você vai ter do também do Harry Potter, então você pode fazer um time da Hermione com a Harley Quinn sem problemas, porque cada personagem ele é único, ele vai ter a cartinha dele com as ações que ele pode fazer. E, bom, é isso, é um jogo bem divertido, vão ter várias expansões, vale super a pena, eu super indico. Então é isso, eu vou ficando por aí. Se você gostou, se você achou que valeu a pena essa explicação demorada, se você está aqui até o final, eu agradeço bastante. Então eu vou indo nessa. Um grande abraço, valeu, falou.